Olá pessoal, bom dia. Seja bem-vindo a mais esse webinar da Squad Group. Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês que entraram hoje pela manhã para assistir essa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre controle de conformidade. O que é o controle de conformidade? É uma nova funcionalidade do sistema Factory, da versão Lite do sistema. O controle de conformidade ele vai te auxiliar a atender uma das normas da ISO 9001. É a norma 8.1, que fala sobre planejamento e controles operacionais, né? Esse controle de conformidade no sistema Factory, ele abrange a questão do recebimento de notas fiscais, o processo de recebimento. Então, vamos entender um pouco melhor o que diz esse requisito da ISO 9001, o requisito 8.1, que fala sobre planejamento e controles operacionais. Esse requisito diz assim: a norma pede para planejar, implementar e controlar processos necessários para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços. Ou seja, você precisa atender o seu cliente, entregar a ele produtos ou serviços de qualidade e na quantidade que o seu cliente necessita. Então, para isso, você tem que implementar um processo na sua empresa que garanta que você entregue esse serviço ou esse produto ao seu cliente na quantidade e com qualidade, né? Então, essa norma, eu levantei alguns pontos importantes que nós devemos levar em consideração para que você possa atender essa norma da ISO 9001. Primeiro, nós temos que determinar os requisitos para os produtos e serviços. Número 2, estabelecer critérios para os processos e para a aceitação de produtos e serviços. Ou seja, primeiro você precisa definir o que você vai controlar na sua empresa e quais os critérios que irão definir. Então, primeiro, você precisa definir qual que é o processo que você vai controlar para atender essa norma. Nesse nosso caso, nós vamos mostrar para vocês o processo de recebimento de notas fiscais que você pode controlar através do sistema Factory. Então, definido o processo, você precisa definir quais serão os critérios que você vai adotar e como que você vai controlar isso. Ou seja, vamos controlar o processo de recebimento de notas fiscais. Ok, mas o que desse processo você vai controlar? Eu quero controlar se o fornecedor me envia exatamente aquilo que está no pedido de compra. Ou então eu quero controlar a qualidade do beneficiamento, eu quero controlar se a cor que está vindo ali, o perfil, se a pintura, se o tratamento que foi feito está na tonalidade certa, está exatamente nos padrões que você gostaria que você recebesse esse material. Então, isso que é o critério, você precisa definir. Lembrando que a ISO, ela não diz para você quais são os critérios que você tem que definir. É você, a sua empresa, que tem que definir esses critérios. Outro ponto que eu levantei também, determinar os recursos necessários para alcançar conformidade com os requisitos do produto e serviço. Ou seja, o que são os recursos e os recursos necessários? Primeiro, são as pessoas, ou seja, quem vai controlar esse processo e quais são as ferramentas. Então, ou seja, os funcionários que vão receber essas notas fiscais, eles precisam estar capacitados. Quem vai fazer essa avaliação aí dos produtos precisa estar capacitado e saber como fazer essa avaliação de acordo. Então, você precisa de pessoas. E as ferramentas, nesse caso, o Software Factory será uma ferramenta que você vai utilizar para controlar esse processo. Outro ponto interessante é implementar controle de processos de acordo com os critérios. Então, depois de definir os processos, como que você vai implantar os critérios? Ou seja, o critério que você definiu tem que ser equivalente da forma que você vai controlar. Por exemplo, você quer controlar a qualidade do beneficiamento da pintura do seu perfil. Então, a forma como você vai controlar isso tem que ser algo compatível. Você não vai conseguir controlar a qualidade da pintura, do beneficiamento, olhando simplesmente, o meu usuário vai ver na nota fiscal se está vindo na pintura certa. Tem que ser um controle que seja compatível com o seu critério. Então, se o seu critério é analisar a qualidade da pintura, então a forma que você vai controlar isso
Então, vai ser de uma forma visual. Vai ter que ter um funcionário, vai lá nos perfis e analisa se a pintura está de acordo, se o tratamento está de acordo. Então, a forma como você vai controlar tem que ser equivalente com a forma que você definiu os seus critérios. Outro ponto importante é determinar e conservar informação documentada na extensão necessária. Ou seja, você precisa ter esse controle e você precisa arquivar essas informações. Então, você precisa ter um banco de dados onde essas informações estejam ali de forma organizada e ter relatórios onde você possa facilmente mostrar esses relatórios, caso você esteja aí tentando implementar a ISO 9001 na sua empresa, e relatórios onde você consiga acompanhar o que está acontecendo e controlar esse processo. Então, o sistema Factory vai te auxiliar em ambos, em ter um banco de dados onde vai estar arquivadas essas informações e relatórios também que você pode utilizar para acompanhar isso, né? Algumas coisas que é muito comum, muitas empresas até conseguem o selo da ISO 9001, porém muitas empresas não conseguem manter, ou seja, criar um padrão. Eles não têm uma continuidade, não têm consistência. Então, a equipe ela se envolve para conseguir o selo da ISO 9001. Né? Assim que conseguiu esse selo, o pessoal larga a mão ali nos controles, faz alguns meses, daí para, daí retoma a fazer. Então, você precisa ter uma continuidade, uma consistência nesse controle. Então, o Rodrigo vai mostrar para vocês como controlar a conformidade, no caso, no processo de recebimento de notas fiscais, e essa funcionalidade do sistema pode te auxiliar caso você esteja implantando a ISO 9001 na sua empresa. Okay. Certo, pessoal. Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar. Já há um tempo nós não fazíamos um. E hoje nós estamos aqui, como o Paulo disse, para falar sobre o controle de conformidade. Esse que está relacionado à norma do ISO 9001, como o Paulo disse, tá? Porém, nós vamos ver aqui hoje que os critérios estabelecidos, tá? Eles serão registrados no sistema de acordo com aquilo que vocês, né, os gestores aí, proporcionarem para que esse controle seja feito, certo? Então, assim, só complementando, a ISO, ela é apenas um guia, ela não é um manual. Ela diz o que deve ser feito, mas não como deve ser feito. O como deve ser feito é vocês que vão determinar, é vocês que vão estabelecer, é vocês que vão apurar, certo? Com base naquilo que vocês já têm, com base na realidade que vocês já vivem, e vão aprimorar esse recurso de acordo com os critérios que vocês vão estabelecer dentro da empresa. E qual que é a grande função disso? É proporcionar ao seu cliente uma confiança no seu serviço ou no produto que você está produzindo. Porque quando você tem esse nível de controle, esse nível de gestão, o seu cliente sabe que está trabalhando com uma empresa que tem o seu processo produtivo ou os seus produtos, os seus serviços prestados totalmente submetidos a uma gestão da qualidade, certo? Então, isso passa confiança, uma confiança maior para o seu cliente. Então, vamos lá sobre agora o Factory. Como nós vamos trabalhar com controle de conformidade dentro do Factory? Como sempre nós começamos, nós vamos ver aqui, não vai ser diferente, sobre alguns cadastros. Então, nós vamos ver alguns cadastros sobre esse controle. Então, primeiramente, nós temos que trabalhar com os parâmetros. Dentro do sistema, nós temos dois parâmetros que são responsáveis por controlar, né, por administrar esse controle de conformidade. O primeiro deles é o 338. Já vai aparecer para vocês aí na tela. Esse parâmetro 338, ele habilita a possibilidade do usuário se utilizar dessa ferramenta, desse recurso no sistema. Então, pesquisando sobre esse parâmetro 338, editando ele, nós podemos habilitar esse recurso novo no sistema. Tá? Então, aqui está a habilitação. Nós, primeiramente, habilitamos, ou seja, marcamos essa flag, essa checkbox, tá? No valor do parâmetro, e, posteriormente, habilitamos em todos ou alguns dos
estabelecimento, aqueles que você quer realizar o controle de conformidade. E aí basta gravar. Lembrando, pessoal, que o controle de conformidade é exclusivo da versão Lite. Tá? E o segundo parâmetro é o 339, onde nós informamos o percentual mínimo aceitável. Já está aparecendo aí na tela para vocês. E o que é esse percentual? O que ele tem? O que ele vai fazer para nós? O que ele vai mostrar? O que ele vai acrescentar no sistema? É através desse percentual que você vai conseguir ajustar, ou melhor, fazer a manutenção dos seus fornecedores, dos seus participantes, com base nesse percentual mínimo aceitável. Ou seja, quando você informa aqui, como está no exemplo, 70%, 80%, 90%, enfim, a cada recebimento, isso nós vamos ver mais para frente, a cada recebimento de nota dos seus fornecedores, vocês vão conseguir pontuar esse recebimento. Dentro do lançamento da nota, vocês vão conseguir medir, né, informar qual é as características que vocês estabeleceram e dentro dessas características, quais as que estão dentro do que vocês realmente estabeleceram. O que o fornecedor deixou de fazer e o que ele fez com base nos seus critérios de recebimento, certo? Então, aqui vocês podem informar um percentual mínimo aceitável. Esse percentual também ele é definido por vocês, não há um padrão, não há uma padronização de percentual, isso é com base nos critérios, né, que vocês vão utilizar para se realizar o controle de conformidade. Informado o percentual, nós também habilitamos em todos os estabelecimentos que desejamos realizar esse controle de conformidade e gravamos. Pronto. Com relação a parâmetros, aqui são esses dois, 338 e 339, ok? Depois de habilitado, depois de inserido, depois de informado esses dois parâmetros, agora nós vamos partir para o cadastro do questionário de conformidade. Aqui em cadastros diversos, nós temos, aqui no final, questionário de conformidade. Esse é o questionário onde vocês, aí, cada um na sua empresa, junto com os gestores, vão estabelecer, certo? Quais são os critérios que vocês vão utilizar para a informação, para o recebimento de mercadorias dentro da sua empresa. Eu vou editar esse cadastro aqui, que eu já tenho. Então, o questionário ele é composto por um título, que vocês vão mencionar. Vocês já estão vendo aí na tela. Então, ele tem um título, uma descrição do questionário. E logo abaixo, ele entra aqui com as perguntas, com as questões. E aí tem um detalhe. Essas questões, elas têm que ser práticas e objetivas. O seu usuário, ou seja, o seu funcionário que vai dar entrada, vai fazer o lançamento, né? Vai efetuar o lançamento da nota, escriturar a nota de recebimento do fornecedor dentro do sistema, ele tem que estar apto a responder essas questões. Então, nós não podemos inserir indiscriminadamente qualquer tipo de questão. Nós temos que pensar, elaborar questões que possam ser respondidas de forma prática e objetiva, ok? Então, aqui tem alguns exemplos. Como o Paulo já falou, nós reforçamos. Isso tudo é de acordo com a necessidade de cada empresa. Isso aqui, se vocês procurarem, vocês não vão achar em norma nenhuma. Isso foi apenas um exemplo que nós cadastramos e vocês vão ter que definir na base de dados do Factory de vocês. Então, eu tenho aqui, ó, quantidade pedida, né, solicitada, versus quantidade de NF, versus quantidade recebida. Está correta? Entrega está dentro do prazo? Embalagem está intacta? Enfim, aqui são algumas questões, apenas de exemplo, para nós podermos trabalhar com esse questionário nos recebimentos. Ok? Então, o questionário ele é bem simples de se cadastrar. Basta um título e as questões logo abaixo. Vamos gravar aqui. O questionário, além do cadastro dele, vocês podem estabelecer questionários
para cada grupo de produtos. Vocês devem se lembrar que dentro do cadastro do produto existem lá alguns campos chamados de linha, subgrupo e grupo de produto. No caso do questionário de conformidade, ele vai atuar dentro do cadastro do grupo de produtos. Ou seja, para cada grupo, por exemplo, alumínio, acessórios, vidros, material de consumo, material de insumo, enfim, para cada grupo de produto que você possuir cadastrado dentro da sua base de dados do Factory, você consegue cadastrar um questionário de conformidade diferente, com questões diferenciadas, certo? E aí, vincular esses questionários a cada grupo de produtos. Então, nós vamos entrar aqui em cadastros, produtos, grupos. Vocês já estão vendo aí na tela. Acessando, então, o cadastro de grupos de produtos, nós conseguimos editar um desses cadastros. E dentro do cadastro do grupo de produto, tem um campo chamado questionário conformidade. E é exatamente nesse campo em que você vai atrelar, você vai vincular aquele questionário elaborado anteriormente nesse campo aqui do cadastro do grupo de produtos, ok? E aí todo o recebimento de notas de fornecedores que vocês efetuarem no Factory, ele vai puxar aquele questionário de acordo com o grupo que ele está inserido, certo? Então, aqui já vai mais um ponto de atenção. Não vale só cadastrar o questionário, não vale só vincular o questionário ao cadastro do grupo de produto. Vocês têm que se atentar a qual grupo aquele produto está vinculado, certo? Às vezes pode ter, nós já vimos isso, produtos vinculados a grupos que não estão de acordo, que não são corretos. Então, tem que se fazer essa conferência de forma antecipada. Então, vamos gravar aqui novamente. Então, nós já vimos os parâmetros, nós já vimos também o cadastro de questionário de conformidade e os grupos de produto. Além disso, nós temos os cadastros de participantes. Você não vai precisar cadastrar participantes, você vai usar os participantes que você já possui dentro do seu sistema, dentro da sua base de dados. O que vai acontecer é que, quando você habilita o parâmetro, né, 338, ele também gera uma série de cadastros, além do cadastro de conformidade, além daquele campo no cadastro do grupo de produto, ele também vai gerar no cadastro de participantes uma nova tela, um novo campo para que você possa avaliar o seu participante. Então, por exemplo, vamos pegar aqui este participante, Alfa Alumínio, que nós já deixamos na base aqui preparado para vocês visualizarem. Eu vou editar o cadastro desse participante. E dentro da edição, dentro do cadastro dele, onde nós encontramos todas as informações, vai existir uma aba chamada homologação/desempenho. E é exatamente nessa aba que você vai conseguir fazer a manutenção, certo? Do cadastro do seu fornecedor, ok? Então, vamos lá. Dentro do cadastro, dentro da aba homologação desempenho, no cadastro do participante, nós temos o quadro informações gerais de homologação. E dentro desse quadro nós temos o status, que pode ser não avaliado, homologado, suspenso e não produtivo. Esses status, eles são padronizados já dentro da sua base de dados. Cada um de vocês vai ter os mesmos status, tá? Que são exatamente esses quatro. E agora eu vou falar um pouquinho sobre qual que é a diferença entre cada um desses status. Bom, o status não avaliado, ele representa todos aqueles participantes que ainda não passaram pelo processo de homologação. Ou seja, o gestor aí da sua empresa, após ter elaborado o questionário de conformidade, ele deve entrar no cadastro de cada participante, de cada fornecedor, tá? Assim como ele desejar, e homologar, ou seja, tirar do status não avaliado e informar o status homologado. Por padrão, toda vez que nós começamos a partir de hoje, por exemplo, a utilizar o cadastro de questionário de conformidade,
Por padrão, todos os participantes vão vir preenchido como não avaliado. E é por isso que o gestor aí da empresa ele deve acessar, ele deve editar o cadastro dos participantes que ele desejar para informar que eles estão homologados. O status homologado, ele se refere àqueles participantes que estão aptos a realizar comercialização, negociações, tá, de compra de mercadoria com a sua empresa. Então, todo participante, todo fornecedor que está com o status homologado, ele está apto a realizar esse tipo de comércio com vocês. Porém, não basta só informar o status homologado. Nós temos também a data da homologação, ou seja, quando que você fez a homologação dele. No caso, pode ser o dia de hoje, quando vocês iniciarem a utilizar esse recurso. E o campo data de vencimento. Por que existe a data de vencimento? Porque você pode desejar aí colocar datas, limites, períodos de homologação diferenciados para cada fornecedor. Então, por exemplo, fornecedores de vidro têm um período de homologação maior, de 1 ano, de 6 meses. Agora, fornecedores de acessórios têm um período menor, de 1 mês, 2, por exemplo. Enfim, aqui é obrigatório, tá, pessoal? Então, vocês têm que informar, além do status homologado, a data da homologação e a data de vencimento dessa homologação. Por quê? Logo mais à frente, nós vamos verificar que essa data de vencimento não é apenas um informativo. Ela vai impactar nas suas movimentações de compras e também de recebimento. Ok? Logo em seguida, nós temos o status suspenso. Esse status suspenso significa que o seu fornecedor ele foi suspenso, ou seja, você informou que ele está suspenso no cadastro dele por algum motivo. Pode ser ele por não ter atingido, né, o índice mínimo aceitável que você informou lá no parâmetro 339, ou por qualquer outro motivo, certo? Então, todo o participante que você tem algum problema, tem alguma dificuldade, alguma oportunidade de solução com ele que ainda não foi resolvida, você pode colocar como suspenso o cadastro dele. E esse tipo de status também vai ter impactos nas suas compras e recebimentos de mercadoria quando o participante estiver suspenso, certo? E por último, não produtivo. Esse status aqui, ele é utilizado para aqueles participantes que não agregam tanto valor, certo? Naquilo que é a atividade principal da sua empresa. Então, pensando aí na atividade que é a principal da sua empresa, o produto que você produz ou o serviço que você presta. Vamos supor que o fornecedor de material de limpeza ou o fornecedor de material de escritório. Esses fornecedores, provavelmente, né, eles não têm um impacto tão grande no seu negócio. Ou seja, eles são não produtivos, ok? Então, você consegue, ao invés de deixar não avaliado, você coloca não produtivo, para justamente você verificar aqueles fornecedores que não têm um grande impacto na atividade principal da empresa. Eles não vão aí impactar tão fortemente no seu produto final ou no seu serviço prestado. Ok? Então, nós vimos aqui todos os status, certo? Disponíveis para utilização no cadastro do participante. E aí, só lembrando o seguinte, o status suspenso, não basta só informar suspenso, nós temos que informar a data da suspensão desse fornecedor, desse participante, e também informar um motivo da suspensão, por ele não ter atendido os seus critérios, por ele ficar abaixo do mínimo aceitável, enfim. Daí vai de acordo com os critérios que vocês vão estabelecer para suspender um determinado fornecedor. Ok? Vamos cancelar aqui. Bom, então agora nós vimos o cadastro dos participantes e o cadastro o significado, né, o que muda de acordo com cada status dentro do participante, ok? Agora sim, depois de ter ativado o controle de conformidade, depois de ter cadastrado o questionário de conformidade, vinculado o questionário ao grupo de produtos
e homologado os fornecedores, os participantes que você deseja controlar esse tipo de conformidade, agora nós podemos iniciar o trabalho dentro das movimentações, seja de compras, seja de recebimento. Então, vamos fechar aqui todas as abas e vamos lá em compras, pedidos de compra. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês exatamente a questão sobre dois status que nós acabamos de falar. O status suspenso e o status homologado com data de vencimento vencido. Né? Ou seja, quando o participante ele está com o status homologado, mas a data dele já venceu, a data da validação da homologação já venceu, e quando ele está suspenso, o que ocorre dentro do sistema? Quais são as informações que o sistema vai trazer para vocês? Então, aqui no pedido de compra, eu vou tentar incluir um pedido de compra com um participante que está com o status de homologação vencido. Ok? Já vai abrir aí para vocês a tela de inclusão de pedido de compra. Eu vou selecionar aqui um participante que está com a homologação vencida. Esse Arquimetais. Quando nós selecionamos o participante, automaticamente o sistema gera a informação, ele nos dá um alerta, dizendo o fornecedor relacionado está homologado, mas a data de vencimento da homologação já está vencida. Se vocês visualizarem bem a informação, é apenas um alerta, é apenas um informativo de atenção. Ou seja, o sistema, se você clicar em OK, ele vai permitir que você faça um pedido de compra, ele vai permitir que você faça uma nota de recebimento, uma cotação com esse participante, mesmo ele estando com a homologação vencida. Ok? Mas aqui ele já te dá o alerta, ele já te dá a informação de que esse participante, esse fornecedor, passou por um processo de homologação, porém, nesse instante, neste momento, ele não está conforme, ele não está de acordo com aquilo que deveria estar. Nesse caso, a data da homologação dele já venceu. Então, precisa ser feita uma manutenção no cadastro desse fornecedor. Certo? E quando nós selecionamos um participante que está com o status suspenso. Vamos selecionar um aqui também. Esse projeto alumínio. Da mesma forma que foi com o anterior, quando eu seleciono um participante que está com o status de homologação suspenso, o próprio sistema já alerta, já dá uma mensagem, um informativo, mencionando qual que é o problema que está ocorrendo com este participante. Neste caso, o fornecedor relacionado está com o seu status de homologação suspensa. Da mesma maneira, o sistema não vai te bloquear, ele não vai te travar, certo? Porque você tem, os gestores têm total autonomia para dizer se vai ou não continuar com um determinado fornecedor, se vai ou não continuar com a parceria com aquele fornecedor. Mas o sistema, pelo fato de você utilizar um controle de conformidade naquele fornecedor e ele está suspenso, e lembrando que se ele foi suspenso tem algum motivo, e provavelmente um motivo razoável para ele ter sido suspenso, ele já te avisa de antemão para que você tome cuidado com as compras ou o recebimento que você vai fazer com base neste fornecedor. Certo? Então, essas são as características principais sobre o status de homologação homologado com data vencida e status de homologação suspenso. Ok? Vamos clicar aqui, ok, e vamos fechar o pedido de compra. Eu tenho aqui um pedido de compra daquele participante Alfa Alumínio, que está homologado e com data positiva, não está vencida a data dele. Então, nós vamos fazer o recebimento desse pedido de compra. Vamos aqui em ações, gerar NR. Já vai abrir a tela para vocês
de inclusão de nota de recebimento. E aqui na nota de recebimento é onde fica a grande questão, é onde fica o ponto-chave da utilização do controle de conformidade. Quando você ativa pelos parâmetros esse novo recurso, em toda nota de recebimento de fornecedores que estão com o status homologado e com data ativa, vai aparecer essas informações, serão exibidas essas informações sobre o questionário. E nesse questionário, você vai determinar, você vai dizer, né, com base nas perguntas, você vai dizer quais dessas estão conforme e quais não estão conforme. Então, aqui o sistema já abriu a nota de recebimento para nós. E nós vamos lá. Aqui nós temos o itens da nota fiscal. Essa parte vocês já conhecem, né, muito bem. Nós já fizemos um webinar inteiro sobre essa questão. Então, aqui, como que eu vou informar se esse item está conforme? Só lembrando, pessoal, a conformidade é por produto, não é pela nota em si. É pelos produtos. Então, se você tem uma nota com um produto, 2 produtos, cada um desses itens, cada um desses produtos deve ser respondido o questionário de conformidade. E como que nós fazemos isso? Selecionamos aqui como está o primeiro item, entramos em detalhes do item, na aba detalhes do item, e dentro da aba detalhes do item, lá no canto direito, você consegue, através da flechinha aqui, chegar até a aba questionário de conformidade. Já vai aparecer aí para vocês na tela. E o questionário de conformidade é onde vai ser apresentado para nós todas as questões que foram elaboradas anteriormente. E aqui está. A embalagem está intacta? Se está conforme, eu deixo marcado. Se não está, eu tiro a marcação. A entrega está dentro do prazo? Também não. E aí eu vou respondendo e vou dizendo quais são os pontos, quais são os itens, né, de conformidade que estão conforme e os que não estão conforme. E assim eu vou fazendo item a item, produto por produto. Volto na aba itens da nota fiscal, seleciono o item 2, volto na aba detalhes do item e respondo o controle de conformidade deste produto. Embalagem está intacta? Conforme. Entrega está dentro do prazo? Não conforme. Recebidos os documentos fiscais e laudos técnicos? Também não conforme. Então, para cada produto, para cada item da nota, eu vou respondendo o seu questionário. E aí nós encerramos o lançamento da nota. Vamos aqui concluir esse lançamento. Informar uma data de emissão, uma data de entrada. Verificar o fluxo de caixa. E gravar e finalizar. O questionário de conformidade, de fato, ele só vai passar a valer a partir do momento que você finaliza a nota de recebimento. Não adianta só responder a conformidade, gravar a nota e manter ela em edição. Você precisa finalizar para que essas questões que foram respondidas, elas passem a valer e passem a ser consideradas no cálculo de conformidade que o sistema tem. A nota já foi gravada, vai aparecer aí para vocês, e agora nós vamos finalizar. Recebimento, nota de recebimento. E nós vamos finalizar esta nota que acabamos de lançar. Ações, finalizar. Ok. Depois da finalização da nota de recebimento, o sistema existe um relatório que mostra os status de cada participante, de cada fornecedor, e também os índices de aceitação, né, de conformidade que cada um desses fornecedores possui no momento. A cada nota de fornecedor que você vai lançando,
ele vai calculando esse índice novamente com base nos recebimentos que foram feitos e de acordo com os conformes que você foi aplicando dentro do lançamento da nota. Esse relatório ele fica aqui no módulo recebimento, relatórios, fornecedores homologados. Já vai aparecer aí para vocês. Recebimento, relatórios, fornecedores homologados. Nesse relatório existem vários filtros, só que nesse caso aqui nós vamos filtrar apenas um estabelecimento, o 110, e vamos filtrar os status de homologação. Eu quero visualizar só homologados, suspensos e não produtivos. Somente esses status de fornecedores que eu quero visualizar. Confirmo e atualizo o meu relatório. Prontinho. O relatório já está sendo exibido para vocês, conforme aí na tela. E aí vocês conseguem visualizar que o fornecedor Alfa Alumínio, ele está com status homologado, a data da homologação foi 1/1 e a data de vencimento 30/6. Aqui não tem data de suspensão e o motivo da suspensão também não existe para este fornecedor. Mas logo abaixo ele vai mostrar o número das notas de recebimento, de todas as notas que foram recebidas para esse participante, a data do índice, ou seja, a data em que foi aplicado a conformidade para ele, e o índice apurado com base nessa nota fiscal aqui. Até o momento só tem ela lançada para esse fornecedor. Então, por esse relatório, nós já conseguimos verificar que ele ficou abaixo do índice que nós informamos no parâmetro 339. Então, nós informamos lá 70, o índice mínimo aceitável, e nessa nota ele já ficou com 60, certo? E assim por diante, ele vai mostrando todos os demais participantes. Ele mostra aqui o projeto alumínio, que está suspenso, e o motivo da suspensão. Além disso, a data da suspensão, o porquê que ele foi suspenso e quando ele foi suspenso. Ele mostra o próximo, Arquimetais, que está homologado, porém a data da homologação foi até dia 31/5, então está vencido. E por último, o Armazém e Comércio de Cestas Básicas, que é um fornecedor não produtivo, porque ele não agrega valor sobre o nosso produto fabricado ou sobre o nosso serviço prestado, certo? Então, esse relatório, fornecedores homologados, é o que traz para você toda a informação sobre cada um dos participantes e como está aí essa manutenção de todos eles. E aí, por último, para a gente concluir, existe uma questão. Esse processo do controle de conformidade, vocês viram que existe alguns cadastros, existe na nota, tem uma aba nova que vocês vão ter que responder, mas o principal deles é a manutenção desses fornecedores, ela é feita pelo gestor da empresa. Não há como, tá? Nesse caso aqui, nós simplesmente selecionarmos de forma aleatória qual fornecedor está homologado, qual está suspenso. Não. Esse processo ele tem que ser contínuo e dinâmico. Ou seja, o gestor da empresa, o gestor de compras, o gestor de recebimento, enfim, aquele que de fato vai utilizar vai ser o responsável por esse controle de conformidade, ele tem que estar sempre atento a essas mudanças, a essas rotinas e sempre verificando para manter os cadastros e os registros dos seus fornecedores dentro do sistema atualizado, para que, se o status dele está suspenso, por que foi suspenso, até quando irá ficar suspenso, se está homologado, qual a data de vencimento, se já venceu, certo? Então, essa manutenção é feita exclusivamente pelos gestores. Ele tem que sentar, ele tem que, de fato, analisar e responder se o fornecedor está ou não homologado, se ele está ou não suspenso, para que, de fato, isso funcione e agregue aí valor para o recebimento de vocês, certo?
Bom, pessoal, então essa foi a apresentação aí do controle de conformidade. O que eu gostaria aí de pontuar mais para vocês é alguns motivos de não conformidade que a gente levantou em alguns casos aí da implantação da ISO 9001. Um dos pontos causadores de não conformidade é equipe não envolvida com o sistema de gestão, né? Quando não há engajamento por parte dos profissionais envolvidos, não há conformidade. Ou seja, são as pessoas que executam as operações, as tarefas na empresa. Então, não basta simplesmente vocês criarem critérios, aquelas perguntas que o Rodrigo mostrou, e o usuário simplesmente responder, mas sem saber o porquê que ele está respondendo e qual é o impacto que aquilo vai ter na qualidade do seu produto final, na qualidade do atendimento ao seu cliente. É muito importante que o usuário ele esteja ciente da importância daquilo que ele está fazendo, daquilo que está agregando valor para a empresa. Ele tem que estar envolvido nisso e entender. Assim, ele vai conseguir garantir o padrão, não simplesmente realizar essa atividade durante um tempo, mas durante todo sempre seguir esse padrão. Outro ponto também de causadores de não conformidade é a não equalização entre competências e normas, ou seja, o colaborador tem a competência para atender aquele critério, para atender aquela nota, por exemplo. Sobre a questão, você coloca ali um critério para verificar se a nota fiscal está correta, se a tributação que o seu fornecedor mandou ali na nota está correta. Mas a questão é, o seu usuário, ele tem esse conhecimento fiscal para analisar esse critério? Então, o critério ele não pode estar acima do nível do seu funcionário. Então, se você coloca um critério alto, você precisa talvez capacitar esse seu funcionário para que ele consiga estar juntamente equalizado com a competência. Você coloca um critério de analisar a qualidade do beneficiamento, a tonalidade da pintura ou alguma coisa do tipo. Mas o funcionário que vai fazer isso, ele tem esse conhecimento técnico para conseguir fazer isso, conseguir avaliar e responder esse critério? Então, o funcionário ele tem que estar à altura do critério estabelecido. Então, assim que você define os seus critérios, você precisa avaliar como que está a sua equipe que vai realizar isso, e caso eles não estejam à altura, você precisa realizar capacitações, treinamentos, trocar funcionários de tarefas, colocar uma outra tarefa para outra pessoa fazer, enfim, para que você consiga seguir sempre o padrão e atender essas normas aí da ISO. Pessoal, muito obrigado por terem assistido mais esse webinar aqui da Squad Group. Fiquem atentos para os próximos webinars. Esse vídeo de hoje a gente vai colocar no canal do cliente, caso você queira assistir mais tarde, ou então compartilhar com os demais colaboradores aí da sua equipe. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.